Você acha que está no controle da própria vida. Acredita que suas reações são suas. Que o que sente, é você quem sente. Mas e se eu te dissesse que isso tudo foi programado? Que tudo que te afeta, todas as dores, todos os gatilhos, medos, ansiedades, nada disso é seu. Nunca foi. Você apenas reagiu, como te ensinaram. Como esperavam. Como condicionaram você a fazer. Você é um espelho. Um espelho que reflete tudo que jogam sobre ele. E enquanto continuar refletindo, você continuará sendo afetado. Continuará sendo manipulado. Continuará sendo uma peça num jogo espiritual que você nem sabia que estava jogando. Eles não precisam encostar em você. Nem precisam falar com você. Só precisam saber o que ainda te afeta. Porque enquanto algo te afeta, eles ainda têm o controle. O controle da sua raiva, da sua culpa, da sua vontade de agradar, do seu medo de ser rejeitado. E você nem percebe que está sendo conduzido por energias que não são suas. Hoje, eu vou te mostrar como apagar esse reflexo. Como destruir o ponto de acesso que eles usam contra você. Existe uma técnica. Poucos conhecem. E quem conheceu, aprendeu que o preço de ser livre é a solidão. Mas também aprendeu que a paz que vem depois, é inquebrável. Blavatsky sabia disso. Chamavam de técnica do espelho. Mas nunca divulgaram com esse nome. Porque não era uma técnica para todos. Era para quem não queria mais depender de ninguém. Nem mesmo de Deus. Se você continuar aqui, vai entender. Vai sair desse vídeo com algo que não pode ser mais desfeito. E quando nada mais te afetar, você vai entender que o mundo sempre foi um reflexo do que eles queriam que você fosse. Prepare-se. Você vai deixar de ser um espelho. E vai se tornar o que ninguém mais consegue ver. Você não percebe. Mas tudo ao seu redor está programado para te afetar. Olhares. Palavras. Emoções. A sociedade foi construída como um grande campo de distorção, onde o valor de um homem não está em quem ele é, mas em como ele reage. A maneira como alguém te trata te afeta. A ausência de uma mensagem, de uma resposta, te consome. A opinião de alguém que nem sabe quem você é te irrita. Por quê? Porque o seu campo está vulnerável. Porque ainda há ganchos dentro de você, esperando serem puxados. E cada vez que um desses ganchos é ativado, você entrega parte do seu poder. É assim que eles te mantêm preso. Eles não precisam estar na sua frente. Eles não gritam. Eles não imploram. Eles só observam. E observando, identificam exatamente onde você ainda precisa da aprovação deles. Onde você ainda tem medo de ser esquecido, humilhado, traído, criticado. E nesse ponto, eles entram. Sem resistência. Sem luta. Porque você mesmo abriu a porta. Você é um espelho que reage a tudo. Reflete tudo. Reage à raiva dos outros, à inveja, ao desprezo, à indiferença. Reage até à ausência. E enquanto isso acontecer, você nunca vai ser livre. A pergunta que ninguém faz é: por que isso ainda te afeta? Porque o que dizem, o que fazem, o que ignoram, ainda causa algo dentro de você. É simples, você foi ensinado a responder ao mundo. Nunca criar seu próprio campo. E é esse campo, o campo silencioso, escuro, imóvel, que te torna impenetrável. O espelho que para de refletir, deixa de existir para quem tenta te manipular. Enquanto você continuar reagindo, você é previsível, controlável, programável. E ninguém teme o previsível. Mas quando você se torna um vazio, eles recuam. Porque o que não reage, não pode ser usado. Você já percebeu que eu não disse exatamente quem são eles? E não é por acaso. Porque se você precisar que eu diga, você ainda está tentando encontrar um rosto para o que te controla. E é aí que eles vencem. Eles não têm rosto. Não têm nome. Às vezes são pessoas. Às vezes não. Às vezes é o seu chefe. Às vezes é sua família. Mas às vezes, é uma presença invisível dentro da sua própria mente. Eles são as vozes que te convencem de que você precisa se defender. São os pensamentos que surgem do nada, te fazendo sentir inferior, rejeitado, fora do lugar. São os fragmentos emocionais que você carrega,
e nem sabe de onde vieram. Eles se manifestam como culpa, como obrigação, como medo de decepcionar. Eles se disfarçam de bons conselhos, de espiritualidade fake, de amor condicionado. Eles entram pelos traumas e constroem morada nas suas reações. Alguns chamariam de arcontes, outros de parasitas astrais. Blavatsky chamava de forças da ilusão. São entidades, conscientes ou não, que precisam do seu reflexo para existir. Eles te observam não porque te odeiam, mas porque dependem da sua reação. Eles se alimentam do seu espelho, do seu brilho quando alguém te elogia, da sua queda quando alguém te ignora. E quanto mais você reage, mais poder eles ganham. Até o ponto em que você acha que está pensando por si mesmo, mas não está. Está apenas seguindo uma corrente emocional construída fora de você. Eles não vivem no mundo físico. Eles vivem na sua atenção, no seu foco, no seu sentimento. E cada vez que você responde ao que eles provocam, você confirma, ainda está acessível, ainda está programado, ainda está refletindo. Mas existe um ponto de ruptura. E ele começa quando você percebe que não precisa mais reagir. Quando você deixa o espelho escurecer. Quando o reflexo desaparece, eles desaparecem também. Tudo começa com uma pergunta que você nunca se fez. Quem é você quando ninguém está olhando? Não o que você mostra. Não o que você diz. Mas o que sobra, quando todo o reflexo desaparece. Porque o que você acha que é, foi construído em cima da reação dos outros. Você se tornou o que viu no olhar deles. E o que sentiu, ao ser visto. O ego, essa armadura invisível que você carrega, é um espelho sujo. Reflete tudo. E acredita que isso é identidade. Alguém te rejeita, e você sente que perdeu valor. Alguém te elogia, e você sente que ganhou algo. Mas a verdade brutal é, nada disso te pertence. Blavatsky dizia, a alma é o espelho da eternidade, até que decida refletir o mundo. E quando ela reflete o mundo, ela perde a eternidade. O espelho da consciência é o campo sutil da sua atenção. Onde você foca, você alimenta. E onde você alimenta, cria laço. Cada vez que você reage, você confirma. Estou aqui. Disponível. Me afete de novo. A técnica do espelho começa quando você escolhe não reagir. Não porque está reprimindo, mas porque não há mais reflexo. O espelho foi coberto. O brilho foi retirado. Você se torna opaco. Invisível. Indetectável. Não confunda isso com apatia. A apatia ainda espera algo. O espelho oculto não espera. Não nega. Não sente. Ele apenas absorve e dissolve. Você não precisa lutar contra nada. Só precisa parar de refletir. Quando alguém tenta te provocar, e não há reação, eles sentem. Não conseguem mais se ver em você. E quando isso acontece, eles somem. O espelho da consciência é a arma mais brutal já criada. Porque ele não fere ninguém. Ele apenas faz tudo o que é falso deixar de existir. E isso é o que mais assusta o sistema. Você já entendeu o conceito. Agora é hora de entrar na prática. Mas atenção, isso não é uma visualização comum. Não é um exercício de autoajuda. É uma ruptura energética. E uma vez que você fizer, nada será como antes. Feche os olhos. E imagine seu corpo sentado. Parado. Silencioso. Agora, apague seu rosto. Apague seus olhos. Apague suas mãos. Resta apenas uma superfície escura. Lisa. Fria. Sem expressão. Você não é mais um corpo. É um espelho negro. Um espelho que não reflete absolutamente nada. Não há imagem. Não há forma. Não há rastro. Tudo que bate, se desfaz. Quando alguém te olha, nada volta. Quando alguém te critica, não há onde isso grudar. Quando te ignoram, você nem percebe. Esse espelho é absoluto. Ele não rebate. Ele absorve o impulso e o apaga. E quanto mais você sustenta esse estado, mais você percebe. As forças externas não têm mais onde se pendurar. Porque o que sustentava a dor era o reflexo. O retorno emocional que você dava a cada estímulo.
Você começa a andar diferente. Falar menos. Pensar menos. E algo estranho acontece. As pessoas começam a te evitar. Não porque você está estranho, mas porque elas não conseguem mais acessar você. Você deixou de ser espelho. E se tornou parede negra espiritual. Nada entra. Nada sai. Nada reverbera. Essa é a essência da técnica. E não, você não precisa de rituais, nem de mantras. Só precisa de algo que o mundo moderno despreza: presença e silêncio absoluto. No começo, você vai se sentir desconectado. Depois, você vai sentir liberdade. E por fim, você vai sentir poder. Mas cuidado! Esse estado vai ativar uma resposta imediata do sistema. Porque quando um homem se apaga, eles tentam reacendê-lo. À força. E é sobre isso que vamos falar agora. Nada disso surgiu agora. Essa técnica não é moderna. Não foi criada por youtubers de espiritualidade otimista. Ela vem de muito antes. De um tempo em que o conhecimento era proibido de circular livremente. De um tempo em que revelar certas verdades custava a própria vida. Helena Blavatsky, nome que poucos realmente compreendem, foi mais do que uma escritora ocultista. Ela foi um canal. Uma ponte entre os mundos. E um problema sério para o sistema invisível que governa este plano. Blavatsky falava de um conceito pouco entendido. O desligamento do eu inferior como mecanismo de proteção espiritual. Ela não chamava isso de técnica do espelho. Esse nome surgiu como uma forma simbólica de traduzir algo muito mais profundo. A anulação total do reflexo energético. Ela dizia que enquanto o ser reagisse, ele estava ainda enlaçado pela teia mental planetária. Uma rede vibracional que aprisiona a consciência em ciclos de repetição. A alma refletindo sempre os mesmos padrões, vidas após vidas. Aprisionada por memórias falsas. Por identidade artificial. Por ego espiritual disfarçado de iluminação. Para ela, a verdadeira libertação não era ascender. Era desaparecer do radar do sistema astral. Se tornar imperceptível às entidades que se alimentam de emoção humana, principalmente dor e vaidade. Essa técnica foi ocultada. Porque ela rompe o ciclo kármico pela raiz. E o karma é uma das maiores ferramentas de controle da prisão espiritual. O espelho negro representa isso. Um campo interno sem imagem, sem apego, sem reação. A alma deixa de ser ator e vira testemunha. E nesse estado, como dizia Blavatsky, nenhuma força poderá mais se colar a ti, porque nada teu poderá ser visto. Ela sabia. Mas não podia dizer tudo. Agora você sabe. E você pode aplicar. Mas prepare-se. O sistema não aceita bem os que somem do seu jogo. Acha que vai sair assim tão fácil? Acredita mesmo que vai apagar o reflexo e seguir em paz? Não. Porque quando você deixa de reagir, o sistema reage por você. É aqui que o jogo muda. É aqui que o campo começa a te testar. E não falo de coincidências banais ou dias ruins. Falo de ataques dirigidos. Súbitos. Sujos. Silenciosos. De repente, pessoas próximas mudam de comportamento. Você sente que está sendo observado. Sonhos ficam mais vívidos. Alguns, quase invasivos. Sons ao seu redor aumentam. Sensações desconfortáveis no peito, na nuca, no estômago. Você pensa que está ficando louco. Mas não está. Você simplesmente ficou visível demais para quem monitora o fluxo daqueles que saem da linha. Porque quando você entra na técnica do espelho, você desliga a sua frequência de resposta. Você se retira do teatro. E isso, quebra contratos invisíveis. E todo contrato rompido exige cobrança. A cobrança vem em forma de tentação, distração, reconexão emocional forçada. Eles vão tentar te puxar de volta através de lembranças. Pessoas do passado vão reaparecer. Ofensas gratuitas vão surgir do nada. Situações que te fariam reagir vão cair no seu colo. Não caia. Se reagir, eles vencem. Se refletir, volta ao jogo. Mas se permanecer escuro, eles não sabem mais o que fazer. Porque o sistema não tem resposta para a ausência. Ele é programado para atacar movimento, emoção,
espelhamento. Quando você vira vazio, não há comando que funcione. E é aí que eles te temem. Porque o homem que não reage não pode ser manipulado. E nesse momento, você vai sentir algo raro. Um silêncio pesado, quase sobrenatural. Um tipo de ausência que te estranha. Mas esse é o sinal. Você está fora do radar. Você deixou de ser um espelho. E se tornou um campo inabitável para qualquer força que não seja sua. Mas isso é só o começo. Porque agora você precisa aprender a permanecer assim. E para isso, você precisa reconhecer os sinais de que a técnica está funcionando. Você aplicou a técnica. Silenciou. Apagou o reflexo. E agora começa a notar, o mundo mudou. Mas não foi o mundo. Foi você que saiu dele. Os primeiros sinais são invisíveis para quem ainda dorme. Mas para você, são claros. Você entra em um ambiente e sente que está isolado, não excluído. Isolado. Como se estivesse ali, mas não presente. As conversas ao redor perdem peso. O julgamento das pessoas já não gera mais eco. A necessidade de responder, de justificar, de explicar, evapora. Você começa a falar menos. A observar mais. E quando fala, as palavras saem frias. Cirúrgicas. Porque não vem do ego tentando se afirmar, mas da consciência que não precisa mais provar nada. Você nota também que alguns se afastam. Sem motivo. Sem explicação. Eles apenas somem. Porque sua presença agora é como um espelho negro. Não reflete mais a imagem que eles precisavam ver para se sentirem vivos. E quem não pode mais se ver em você? Perde o interesse. Sente desconforto. E sai. Você também começa a sentir menos culpa. Menos pressa. Menos medo de estar perdendo algo. Porque, pela primeira vez, você não está correndo atrás de mais reflexos. E é aí que você entende. O que te destruía não era o que diziam sobre você. Era o que você aceitava refletir. Agora, não há mais espelho. Só presença. Só silêncio. Só o campo. Você começa a andar mais firme. Olhar mais direto. E as pessoas sentem isso. Algumas se incomodam. Outras te respeitam. Mas nenhuma consegue manipular. Você virou uma superfície inquebrável. Porque se tornou inalcançável internamente. Mas cuidado, nesse estágio, o ego vai tentar se apropriar da técnica. Vai querer usar isso como arma. Mostrar o poder. Se exibir como o superior. E se isso acontecer, você volta ao reflexo. Volta à prisão. A próxima parte é sobre essa armadilha. Agora que você começou a se tornar intocável, o verdadeiro inimigo desperta. E não está fora. Não tem nome. Não tem forma. Mas conhece cada brecha do seu campo. É o ego. Ele observa em silêncio. E quando percebe que você conquistou algo raro, o vazio interno, a ausência de reação, a liberdade emocional, ele se aproxima. E sussurra, use isso. Mostre isso. Prove que venceu. E aí está o erro. O ego espiritual é mais perigoso que qualquer força externa. Porque ele veste o manto da iluminação, mas continua sedento por atenção. Ele quer que você use o espelho negro como armadura. Como superioridade. Como escudo contra o mundo. Mas o espelho não é para ser exibido. Ele não é uma bandeira. É um estado. Se você tentar mostrar que nada te afeta, você já está sendo afetado. Se você quiser que os outros saibam que você despertou, você ainda está preso no reflexo deles. Essa é a armadilha mais sutil. O orgulho de ter se libertado. É aí que muitos caem. Se tornam figuras frias, distantes, arrogantes. Confundem ausência emocional com dureza. E acham que quanto menos sentem, mais evoluíram. Mas o verdadeiro espelho negro não é insensível. Ele sente tudo. Ele só não reage. Ele observa a dor, sem ser invadido. Observa o elogio, sem se inflar. Observa o mundo, sem precisar mudar nada para existir. O poder dessa técnica está na neutralidade. E a neutralidade não precisa ser provada. A armadilha é sutil. Você começa vazio. Mas se o ego retoma o controle,
você vira apenas um espelho invertido. Frio por vaidade, duro por trauma, distante por medo. E isso, ainda é reflexo. Se você quiser permanecer invisível ao sistema, precisa ser ninguém. Sem nome. Sem necessidade de ser lembrado. Porque quem ainda quer ser visto, ainda não saiu da prisão. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já começou a se apagar. Mas não no sentido de perder. No sentido de se desligar do que nunca foi seu. Agora vou te entregar um ritual. Simples. Silencioso. Mas letal, para o sistema. Não precisa de velas. Não precisa de altar. Não precisa de mantras em línguas antigas. Precisa de uma coisa só. Intenção absoluta. Espere a noite. De preferência, quando todos estiverem dormindo. Desligue luzes. Desconecte-se de aparelhos, sons, distrações. Sente-se no chão. Coluna ereta. Olhos fechados. Nada mais. Agora, visualize uma sala escura. Vazia. No centro, você. Mas você não tem rosto. Não tem forma. Apenas um corpo envolto em um espelho negro. Sem brilho. Sem contorno. Sem reflexo. Repita mentalmente. Nada me define. Nada me penetra. Eu sou o silêncio absoluto. Tudo que tenta me acessar, se desfaz. Fique nesse estado por 7 minutos. Se pensamentos vierem, observe. Mas não alimente. Eles são ecos tentando acessar o reflexo antigo. Ao final, abra os olhos lentamente. Mas não quebre o silêncio. Leve esse estado com você. Na forma como caminha. No modo como ouve. Na maneira como reage. Esse pequeno ritual não é mágico. É simbólico. Mas símbolos são portais. E quando você ritualiza sua ausência, o sistema percebe. Você está declarando: não estou mais disponível. Apaguei o reflexo. Não há mais acesso. Você não precisa repetir isso todos os dias. Precisa apenas lembrar. O espelho já foi apagado. E quanto mais esquecer de refletir, mais o mundo deixará de te projetar. Agora, você é presença sem forma. E isso é poder. Agora que você aprendeu, há algo que precisa saber. Não existe volta. O que foi visto, não pode mais ser esquecido. E o que foi desligado, não pode mais ser reativado sem consequência. A técnica do espelho não é um truque mental. Ela não serve para te proteger por um dia, ou te aliviar por uma semana. Ela serve para apagar a sua participação no jogo da manipulação espiritual. E quando você sai do jogo, o jogo sente. Você vai notar isso. As conexões antigas começam a se romper. Algumas amizades murcham. Vínculos emocionais desmoronam. Até desejos que antes te consumiam, somem. Não porque perderam valor, mas porque você percebe que nunca foram seus. Era o reflexo que queria aquilo. A imagem projetada por outros. Agora, sem reflexo, não há mais necessidade. Mas entenda, com esse desligamento vem o silêncio. E o silêncio cobra. Ele traz a verdade nua. A ausência de distração. E a consciência crua da sua existência sem forma. Você vai se sentir só. E essa solidão é o preço da liberdade. Mas também é a fundação da verdadeira força. Porque a alma que suporta o silêncio absoluto se torna inatingível. Não conte a ninguém o que você fez. Não tente converter ninguém. Não espere reconhecimento. Porque tudo isso são armadilhas do reflexo. A ausência é a sua assinatura agora. Você se tornou um ponto cego no radar do sistema. E por isso mesmo, se tornou perigoso. A maioria não aguenta esse peso. Vai tentar voltar. Voltar a sentir. Voltar a reagir. Voltar a se exibir. Mas você não. Porque você viu. Porque você se apagou por escolha. E quem escolhe o vazio, já transcendeu o grito por atenção. Essa técnica não é para todos. É para quem aceita ser nada. Para finalmente ser tudo. Agora você sabe. O reflexo foi apagado. O que te afetava, já não tem mais acesso. O que te prendia, já não reconhece o teu campo. E quem tentava te manipular,
Agora fala com o nada. Você é ausência. Você é presença silenciosa. Você se desconectou da rede que prende milhões em ciclos emocionais viciantes. E isso, neste plano, é um ato de guerra. Mas uma guerra que não se vence com força. Se vence com silêncio. Com neutralidade. Com o espelho coberto. Com a alma inabitável. Poucos chegam até aqui. Menos ainda permanecem. Se você sentiu algo se quebrar dentro de você, se alguma parte sua foi silenciada durante esse vídeo, então você já deu o primeiro passo. E agora eu peço duas coisas. Se este conteúdo abriu seus olhos, curta o vídeo. Não por vaidade, mas para que o algoritmo, essa entidade silenciosa, saiba que você ainda está consciente. E comente abaixo, agora mesmo. Apaguei o reflexo. Saí do jogo. Essa frase é a sua assinatura. É o selo de quem assistiu até o fim. De quem atravessou o espelho. E antes de sair, verifique se você ainda está inscrito neste canal. Muitos têm relatado que foram desinscritos sem perceber. E por algum motivo, não querem que este conteúdo chegue até você. Não querem que você se liberte. Não querem que você quebre as correntes que aprisionam o ser humano. Então confirme sua inscrição agora. Ative o sino. Porque se você não fizer isso, vão te passar para trás. E o que vem nos próximos vídeos vai revelar ainda mais. Prepare-se. O reflexo acabou. Agora é você, ou o silêncio.